Olá, querido ouvinte da Rede 316, seja bem-vindo a mais uma edição do Batistas em Pauta, este que é o programa da Convenção Batista Brasileira aqui na Rede 316. Estamos sempre juntos aqui toda segunda-feira, de 5 da tarde às 6 da noite, começando a nossa semana juntos aí, trazendo as atualizações do Brasil Batista, aquilo que as nossas organizações têm realizado, comemorando datas importantes também da nossa denominação. É muito bom começar a nossa semana junto com vocês aqui. Eu sou o Estevão Júlio, sou jornalista da CBB e vamos juntos aí até às 18 horas. Você que também já estava ouvindo aí o programa Tarde Viva com o Nayan Queiroz, deixei um recado lá pedindo para você continuar aqui na Rede 316, porque vamos tratar de um assunto muito importante hoje. Você pode participar através do nosso WhatsApp, código 11 9 3003 0316, código 11 9 3003 0316. Manda lá mensagem de texto, pode mandar mensagem de áudio também, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente vai responder aqui com o maior prazer, com a maior alegria. E gosto sempre de pedir para você seguir a Convenção Batista Brasileira nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Temos um canal no YouTube também, onde você pode assistir essa e outras edições do Batistas em Pauta também. E temos também um WhatsApp para você mandar matérias para o Jornal Batista, né? A matéria da sua igreja, um texto que você tenha produzido para abençoar os batistas brasileiros. Você pode mandar também esse texto para o WhatsApp, código 11, código 21, perdão, código 21 97291 4938, código 21, Rio de Janeiro, 97291 4938. Então, sem mais delongas, ontem, quarto domingo de maio, nós comemoramos uma data aí muito importante. Eu sou suspeito para falar, porque eu estou envolvido nesta área, né? Foi o Dia da Comunicação Batista, né? Uma data para a gente celebrar essa área tão importante em nossa denominação, em nossas igrejas, valorizar também quem trabalha muito nessa área aí da comunicação, né? E para a gente falar sobre isso aí, sobre comunicação na igreja, para te dar dicas de como trabalhar aí na sua igreja para ter uma comunicação cada vez melhor, a gente convidou a Kátia Brito. Ela é jornalista da Convenção Batista Mineira, tem colaborado também com a nossa comunicação de várias formas, né? A gente vai falar disso aqui também um pouquinho. Então, Kátia, muito boa tarde, bem-vinda ao Batistas em Pauta. Boa tarde, Estevão. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como você disse, há tanto tempo a gente já colabora aí juntos, né? Estamos juntos, né? Pelo mesmo Deus, Sim, mesmo reino, e usando aí a comunicação para servir Jesus e comunicar, as boas novas do Evangelho. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? é isso aí. As matérias que saem lá no Jornal Batista, por exemplo, sobre a Convenção Batista Mineira, né? Eu acho que majoritariamente é você que escreve as matérias, né? Que vem para o jornal, né, Kátia? Sim, sou eu que escrevo as matérias. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco também da nossa comunicação institucional, mais especificando mais aí sobre comunicação na igreja, para você que gosta dessa área, para você que trabalha com comunicação na área da sua igreja, né? Tem até uma brincadeira nas redes sociais que o pessoal fala que a galera da mídia são os midianitas, né? Então você que faz parte aí dos midianitas da sua igreja, você vai aprender um pouco mais aqui. Você, pastor, também que quer investir mais nessa área na sua igreja, então fica atento com a gente aqui. Kátia, eu já quero começar fazendo uma pergunta que talvez seja óbvia, mas que para muitas pessoas talvez Uhum. não seja, né? Tem gente que ainda não está acostumada com isso, mas pegando um recorte aí de 2020 para cá, pelo menos, do pós-pandemia para cá, a área de comunicação nas igrejas ela precisou ser bastante, né, alavancada, porque todo mundo ficou em casa, não podia ir para a igreja, não podia ter culto com grandes pessoas, né? Então, o que já era para estar acontecendo há alguns anos, pelo menos, foi tudo muito acelerado em questão de meses, né? Então, eu gostaria de te perguntar por que as nossas igrejas elas precisam estar conectadas, né? Seja em redes sociais ou em outros meios de comunicação também. É interessante você fazer essa pergunta, Estevam, porque como pensando em igreja missional, com certeza os pastores, os missionários que estão nos ouvindo e vão nos assistir depois, né, no canal do YouTube também sabem muito bem disso, né? Quando você vai plantar uma igreja, ou você vai revitalizar uma igreja, você tem que pensar em todas as coisas que vai tornar aquela igreja uma igreja atrativa para aqueles que ainda não se conheceram Jesus. E é claro que aqui a gente não está falando de modificar o evangelho de forma alguma, né? A palavra de Deus se mantém para sempre e deve ser dessa forma.
Mas a comunicação ela entra como um braço muito importante, né, na plantação de uma igreja, na revitalização de igreja, no crescimento de igreja, porque ela é um dos meios que a gente tem para alcançar pessoas, pessoas que talvez elas não iriam num culto se você convidasse, muitas vezes não iriam no PGM ou numa EBD, porque tem as suas restrições, as suas experiências às vezes negativas, ou porque tem vergonha, enfim, podem ter várias justificativas. E a rede social acaba sendo uma porta de entrada. Às vezes a pessoa, como você disse, na pandemia nós vivemos um processo de aceleração da comunicação, né? A gente não pensava em muitas coisas que a gente está vivendo hoje, né? O crescimento do e-commerce, o crescimento de compra online, e tudo isso impactou na nossa comunicação. Então as pessoas começaram a acompanhar muito o culto online, acompanhar as igrejas, e isso meio que se manteve após a pandemia. As pessoas continuam acompanhando as igrejas online, porque elas têm as suas restrições, aquelas que eu citei, ou outras mais, e ali elas vão acompanhando e vendo como que é a igreja, antes mesmo dela ir lá. Eu gosto muito de uma estatística, que ela não é tão recente, mas é a mais recente que a gente tem, de uma organização norte-americana, falando assim que 75% das pessoas, elas primeiro assistem o culto online para depois elas irem presencial na igreja. Então, é um número muito grande. E é uma publicação de 2018, ou seja, até antes da pandemia, essa pesquisa. E com a pandemia, com certeza, esse número aumentaria muito mais. Então, é muito importante a gente pensar. Não dá para pensar em ser uma igreja missional excluindo redes sociais do seu processo de comunicação e do seu processo de evangelismo e de evangelização. É até interessante você falar essa questão da estratégia, né? Porque muitas vezes as igrejas, por exemplo, elas fazem todo um planejamento anual, pensam em missões, pensam em outros ministérios, por exemplo, união feminina, união masculina, mas ignorando a comunicação muitas vezes, né? E justamente é a comunicação que vai dar notoriedade, né, a esses trabalhos, a esses ministérios. E interessante você falar isso também, essa questão de ser uma porta de entrada, né? De ser uma primeira impressão, né? A gente usa muito esse ditado, né? Da primeira impressão que fica, né? A Uhum. comunicação tem feito esse papel também em nossas igrejas, né? Sim, tem feito, né? Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, né, da capital, mas já tem um ano e meio que eu estou morando no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. E lá eu tenho trabalhado com a comunicação focada numa igreja missional, né? Eu tenho ajudado, a gente está plantando uma igreja lá na cidade de Dois Irmãos, que é a região serrana ali do Rio Grande do Sul, perto de Gramado ali, um pouco antes. E a gente tem experimentado o quanto que a rede social ela tem sido um meio de alcançar aquelas pessoas ali. É uma cidade que as pessoas não têm tradição evangélica, não têm tradição cristã, são pessoas um pouco mais fechadas, mais desconfiadas. E eu gosto sempre de citar esse caso, que para mim foi muito marcante. A gente tem culto lá aos domingos, às 19 horas, e eu estava, né, no fundo da igreja ali, né, a comunicação sempre fica no fundo, né, ali da igreja, junto com o pessoal do som, a mídia, todo mundo ali junto. E uma moça entrou na igreja e ela entrou assim na igreja sozinha. E eu acho interessante a postura dela, porque geralmente quando a pessoa está indo pela primeira vez, você vê que ela fica um pouco desconfiada, fica olhando, não sabe muito bem o que ela faz, se ela com pergunta. E essa moça entrou sozinha e foi direto assim, sentou num lugar muito específico. E eu fiquei olhando assim, interessante, né? Ela chegou assim, até cumprimentando as pessoas. Eu pensei, ela deve ser parente de alguém que já frequenta a igreja e tal. Mas para mim a surpresa não era. Quando ali no final o pessoal do acolhimento, né, da integração, cada igreja dá seu nome, recepção, foram ali cumprimentá-la por ela ter ido, ela falou assim: "Ah, tem mais de um mês que eu acompanho a igreja pelo Instagram. Eu assisto os cultos, né, online, porque lá a gente transmite pelo Instagram, e acompanho todas as postagens, eu sei tudo já da igreja. Ela até brincou assim, eu sei até onde fica o banheiro, porque Caramba, lá é uma igreja pequena ainda, né? Então, é uma igreja em plantação, então não é uma igreja grande. Então, assim, acaba que dá para ver um pouco, né? A plaquinha, né? Banheiro e tal. Isso só para mim é uma prova, ela é uma, a gente tem várias, a gente às vezes tem cultos que vão 6 pessoas que foram na igreja através de anúncio ali da nossa rede social, para você ver o quanto que esse número, esse dado, ele é verídico, né? A gente tem pessoas que acompanham mesmo e elas já chegam ali já se sentindo muito à vontade. Tem uma outra moça que já é em São Leopoldo, que é a cidade onde eu moro, na outra igreja também que eu ajudo ali na comunicação.
que a moça falou assim, não, quando eu vim a primeira vez eu já sabia quem era quem, eu já me sentia na minha casa, porque ela vivia aquela igreja ali online até ela se sentir segura, tipo, ah, eu quero fazer parte dessa igreja, eu vou lá. Então, quando ela foi a primeira vez, ela se sentiu muito à vontade lá no nosso meio, porque ela via tanta gente pelas redes sociais que ela já sabia quem que era a moça que ficava na porta, quem que é o pessoal do louvor, então ela já sentia parte da igreja mesmo, ainda não tendo se tornado membro. Hoje, graças a Deus, ela é membro da nossa igreja, tá super ativa lá com a gente. Legal, você tocou nesse ponto, né, de que você é mineira, hoje você está no Rio Grande do Sul, inclusive também mais uma vez deixar aqui, né, a nossa mensagem, nossa solidariedade, orações ao povo do Rio Grande do Sul, né, que sai logo dessa situação. Gostaria que você falasse um pouco na importância do regionalismo na comunicação da igreja também, né, de aproveitar essa questão, né? Você tem diferenciação no seu trabalho, por exemplo, para Minas Gerais e agora para o Rio Grande do Sul, que são totalmente diferentes, né? Por mais que seja Brasil, são contextos totalmente diferentes. Você falou também de alcance, né, de publicação, que as pessoas foram alcançadas e vieram para a igreja. Como é que é esse processo? É totalmente orgânico? A igreja também investe na questão do tráfego pago? Para quem não está ouvindo a gente não entende essa nomenclatura, o alcance orgânico é a publicação da igreja, por exemplo, viralizar sem que ela seja impulsionada com dinheiro, né? Você coloca um valor específico ali, o Facebook ou o Instagram vai direcionar para um público específico. E o tráfego pago, o nome já diz, né? Você faz uma publicação, investe um valor e durante um tempo pré-determinado ele vai sendo direcionado para o público que você escolher. Então, mas como é que vocês trabalham aí? Totalmente orgânico, é tráfego pago e essa questão dos regionalismos também? É, a cultura do gaúcho é muito diferente da mineira, né? E existem coisas que realmente não dá, não cola, cola aqui, mas não cola tanto lá, né? Eu brinco assim, por exemplo, caixa de pergunta é uma coisa que lá não cola. O gaúcho ele é mais reservado, ele não é uma pessoa de se expor, né? Às vezes em igrejas a gente usa muita estratégia aqui, né? De ter aquele cartãozinho que a pessoa preenche e depois alguém entra em contato, lá isso não funciona, né? O gaúcho ele não vai colocar dados pessoais dele, né? Jamais. Então, lá, até a nossa estratégia de como abordar a pessoa após o culto é diferente daqui, porque tem essa questão de que ele não vai se expor, ele é mais, eu falo desconfiado, assim, ele não se solta muito rápido, então é um processo mais lento. Então, esse tipo de comunicação que demande muito a participação dele é mais complicado, né? O mineiro, como é mais, né, de conversar, de, né, amizade, de relacionamento, já participa mais, já comenta mais, eles já não são tão assim, eles são bem reservados. Mas muita coisa que funciona aqui vai funcionar lá, principalmente dependendo do perfil. Mesmo lá no Rio Grande do Sul, a gente tem São Leopoldo e Dois Irmãos. Os perfis já são diferentes. É o mesmo estado, mas já são perfis. Porque, por exemplo, São Leopoldo é uma colonização alemã, Dois Irmãos também. A maioria das cidades lá são colonizações alemãs. Então, o alemão tem essa cultura mais sisuda, mais fechada, né, em si. E quando você vai subindo para a serra, né, que a gente fala, isso vai ficando mais notório. Eles são muito mais fechados, eles não são abertos. Então, a comunicação acaba que vira uma forma da gente entrar ali na vida deles, sem, digamos, bater na porta, porque isso também é uma coisa que eles não gostam, assim, dessa coisa de vai na casa, eles são bem reservados mesmo. Então, tem essas diferenças, a gente tem que perceber. Em São Leopoldo, a gente tem um público, por exemplo, um pouco mais que demandam uma coisa mais densa, de conteúdo mais denso. E também a fase que a igreja está hoje, ela já é uma igreja em crescimento, já passou por revitalização. Já a igreja dos irmãos é uma igreja que está sendo plantada, então eu brinco que a comunicação ela cresce junto com a igreja. Agora eu tenho um pessoal que está começando a conhecer o evangelho, então não adianta eu puxar um conteúdo muito pesado assim de teologia, que o pessoal ainda não, tá como se eles estão no leite ainda. Mas vai chegar um momento que eles vão estar no alimento sólido e a comunicação vai ajudar a injetar esse alimento mais sólido. Então, a comunicação ela caminha junto com a igreja, né? Ela não é independente da igreja e nem a igreja independente dela, ela é junto. E respondendo a outra pergunta, a gente entendeu e hoje, mesmo se você conversar com pessoas que não são do contexto cristão, você não pode pensar em comunicação sem a parte de investimento financeiro.
você usa, assim, o tradicional, que é o que todo mundo usa sem pagar, né? São as postagens que a gente pode falar aí gratuitas, que todo mundo aqui usa, a gente posta nos stories, a gente posta no feed, a gente posta vídeo no YouTube, né? Quem tem TikTok usa ali, sem pagar nada. Mas se você quer ser mais assertivo para alcançar o público que você deseja, é importante você utilizar, assim, uma verba para estar ali impulsionando seus vídeos, seus conteúdos, porque quando você investe no que a gente chama de tráfego pago ou anúncio pago, você consegue direcionar melhor para a cidade que você quer, para o público que você quer, a idade, os interesses, embora a gente sabe que o Meta ele tirou toda e qualquer palavra de contexto cristão, né? A gente não consegue usar a palavra Bíblia, teologia, Jesus, Deus, a gente não tem essa possibilidade, então isso também nos limita, mas não nos impede de fazer o nosso serviço. Então, sim, a gente usa em todas as duas igrejas, tanto em São Leopoldo quanto em Dois Irmãos, o anúncio pago, sim. E as pessoas estão indo, sim, pelos anúncios. Ah, muito legal, muito bom ter esse retorno, né? E além do que a gente falou aqui, dessa questão de anúncios, né, de tráfego pago, é importante a igreja investir também nos equipamentos, né? Claro que cada igreja tem uma realidade. Pensando no Instagram, por exemplo, né, já ouvi muito falar que o Instagram ele vai entregar para as pessoas vídeos em maior qualidade, né? Então, você com um telefone com uma boa câmera, né? Ou se você tem a possibilidade de ter uma câmera para gravar, né? Isso Uhum. vai, no resultado final, vai fazer toda a diferença também, né? Sim, eu brinco assim, aqui na convenção a gente tem um projeto da nossa gerência de crescimento cristão, que é a área educacional da Convenção Batista Mineira, e a gente tem um projeto chamado Capacitar em Minas. É um projeto que vai, aqui no nosso estado, a convenção divide, o nosso estado é muito grande, né? Então, cada região tem uma associação. Então, a gente tem a Associação Sim, Batista Central, a Associação do Norte de Minas, e as igrejas se filiam na sua região ali a essa associação. Então, a ideia do projeto é sempre ir em parceria com essa associação, levar o Capacitare com essas oficinas. Uma das oficinas ofertadas é a Igreja na Era Digital, que eu ministro, teve outras pessoas que já ministraram também. E eu sempre falo, né? E ali a gente consegue falar com igrejas menores, que igrejas menores têm menos recursos, tanto de gente quanto financeiro. Mas eu falo, gente, não limitem isso para começar. Porque se a gente fala assim, ah, mas eu ainda não tenho aquele celular top, eu ainda não tenho aquela câmera top, eu tenho só esse celular, ah, eu tenho só uma luzinha, tem coisas que a gente consegue comprar que são baratinhas, é um ring light, é baratinho, sim, mas use, porque se você se exclui disso, você está deixando de ser uma igreja mais missional. Ah, mas a minha igreja é pequena, não tem problema, a sua igreja tem gente, tem pessoas, você está num local que provavelmente talvez só a sua igreja vai alcançar, que a minha que tá, pode estar até na mesma região, mas está muito mais distante. Eu não vou alcançar, mas você está ali, então use o que você tem, comece com o que você tem. E depois comece atrás, né? O último capacitário a gente fez no Vale do Aço, né? Que é uma região aqui de Minas. Eu falei, gente, a gente tem que abraçar a comunicação como um projeto de Deus, um sonho, sabe? E eu falo isso com os líderes, assim, não venda um sonho, aprenda a vender um sonho para os seus liderados da comunicação. Tipo, isso aqui, gente, não é só um post, não é só um videozinho, não é só uns storyzinhos. Isso aqui é uma missão. Uma pessoa pode ver a sua foto, pode ver o seu vídeo, pode ver o vídeo, a foto que você produziu, o story que você produziu, e o Espírito Santo falar com ela ali, e ela ir na sua igreja, e ela ser alcançada, e ela salva, e começar a gerar frutos e gerar discípulos. Entende, assim, que é um negócio de sonhar, não é um negócio só técnico, sabe? Às vezes as pessoas falam de forma muito técnica e esquecem que isso é reino, sabe? Então, a gente tem que acender essa paixão no coração das pessoas. Então, não importa, ah, minha igreja é muito pequena. Use o que você tem. Se é o que você tem, faça o seu melhor com o que você tem. E já ali, incentive o pessoal, fala, gente, faz vaquinha, faz evento para vende cachorro-quente, fala assim, ó, isso aqui é para a gente comprar um celular para comunicação da nossa igreja. Vende o sonho para sua igreja, entende? Assim, ó, gente, se vocês investem na comunicação, a gente está alcançando vidas. Não é só para a gente aparecer na internet, é para que a gente seja visto por pessoas que estão à procura de algo que elas ainda nem sabem o que que é, mas a gente sabe sim. que é Jesus. E a gente vai contar isso para elas, né? É isso aí, contando histórias, né? E através de estratégias, né? Trazendo essas pessoas e compartilhando Jesus. É algo que eu sempre me pego pensando também lá na liderança, por exemplo, da comunicação lá na igreja. A gente está também começando esse trabalho.
Porque muitas vezes, acredito que muitas pessoas pensam que a comunicação da igreja se limita a redes sociais, né? O que é um Uhum. grande erro, né? Então, que a comunicação, aquilo que você falou também aí, dessa questão de anotar o nome, telefone, esse contato, né, com as pessoas que chegam à igreja, a comunicação com os membros também. Então, o que você considera mais importante também, além das redes sociais, para que uma igreja ela tenha uma comunicação assertiva? Além das redes sociais, a comunicação interna da igreja também, né? Quando eu falo interna, não é só aquelas entre líderes de ministério, né? Eu falo quando a pessoa vai na sua igreja, né? O que que a sua igreja está comunicando externamente, né? As informações estão bem claras, né? Desde onde é o banheiro até onde ela pode ter obter, onde é o ministério infantil. E visualmente isso é agradável para a pessoa também. As pessoas querem estar num ambiente que elas se sintam bem, né? Também elas olham e falam, nossa, que bonito. E eu não estou falando também aqui de excesso de decoração, porque né, a gente não tem verba às vezes para tudo, mas o simples bem feito também é cativante. A forma como você expõe os avisos do seu culto, já tá aviso em vídeo, é mais dinâmico, as pessoas gostam, elas param para ver e vão prestar atenção no aviso mais do que uma pessoa falando, que às vezes são tantos avisos, né, que a pessoa já até distraiu. O que que a gente faz ali internamente como comunicação? Isso também é uma forma de falar. O que que a gente faz de comunicação física também? Tem igrejas que ainda utilizam, né, comunicação física. Mas é só um A4 impresso. A gente não pode dar uma melhorada nesse A4, né? A gente não pode fazer um pouco melhor, dar uma caprichada, que seja uma coisa que a pessoa olha e fala: Nossa, que legal, que bonito. Eu quero levar para casa, ou ela depois vai rasgar e jogar fora. Então, tudo isso faz parte do Ministério de Comunicação. Não é só rede social, passa pela comunicação interna, passa ali pelo WhatsApp, né? Que é o meio que as pessoas também Sim. conversam com a igreja, que também é uma rede social. Mas como a igreja, quando a pessoa vai no offline, ela está comunicando tão bem quanto ela comunica no online, os dois têm que caminhar juntos, né? Não adianta a minha comunicação online ser super top, maravilhosa, e a pessoa chega lá na igreja e ela fala assim, que estranho, porque eu vi na rede social uma coisa, chega aqui é outra. É um espelho que eu falo, né? Assim como na psicologia a gente tem essa teoria do espelho, né? Quando eu quero parecer, o Estevão, ele fala super bem, eu quero falar bem igual ele, eu começo a ser um espelho seu, né? Se você cumprimenta as pessoas com um abraço bem apertado e eu vejo que isso as pessoas gostam, eu vou lá e te imito. Então, a teoria do espelho é essa, eu olhar para você o que você tem de bom e eu vou ficar te imitando. E eu falo que essa teoria também serve para comunicação. O online ele tem que ser o espelho do offline, ele não pode ser diferente. E eles não têm que brigar, eles têm que estar juntos. Então, a comunicação realmente não é só online, ela também é offline. E as pessoas têm que ver que é uma coisa só e gostar, se sentir tão bem quando ela se sentiu ali da casa dela assistindo, quando ela for lá para presencial, ela é realmente isso tudo que eu vi. Olha, eu consigo entender onde eu tô, com quem que eu tô, as pessoas sabem se comunicar comigo, a pregação se comunica comigo, a forma como os avisos são passados, o que eu recebo lá de material, seja de um presentinho, né? Que às vezes a gente aqui em Minas chama de um mimozinho ali, a pessoa foi Uhum. visitante a primeira vez, nossa, isso tudo comunica, né? Aquele presentinho, que seja um bombom. Mas é um bombom ali com um papelzinho arrumadinho. A pessoa fala, que legal, né? Eles pensaram em mim, né? Isso também é uma comunicação. Muito bom, aí faz toda a diferença. E pensando também que igreja, a gente tem diversos públicos, né? Assim como a gente tem a criança, o adolescente, o jovem, mas também temos a terceira idade, e que é um público que na maior parte do tempo é um público mais offline, né? Que não tem tanto contato assim com rede social. Então você não pode também pensar num público majoritariamente e deixar o outro de lado, né? Então realmente é muito importante, né? Ter esse pensamento macro de comunicação da igreja, pensando nos mínimos detalhes, né? Então você que está ouvindo aí, né? Se você trabalha aí com comunicação na sua igreja, vá além, né, das redes sociais, observe a sua igreja, observe os detalhes, observe aquilo que falta, né? Porque tudo é comunicação, né? Como ela falou, até a indicação ali de onde fica o banheiro, né? Onde ficam as salas, né? Tudo isso pode ser feito de maneira muito clara, né? E ao mesmo tempo também ali chamativa, né? Que vai fazer com que as pessoas se interessem em voltar também para a sua igreja, né? E a partir dali você constrói uma rede de relacionamento, né? Quando vê a pessoa já está no discipulado, ou está participando de um pequeno grupo, ou de uma célula, Uhum. porque tudo começou, né, com o trabalho na comunicação, né? Então faz toda a diferença, né? Isso, com certeza faz diferença, né? A gente pensar nisso, né?
A gente tem que ter sempre aquele cuidado, né, de não ser também uma igreja extremamente midiática, que fica com aquele excesso de coisas, de informação, e não também ser uma igreja que não tenha nada, né? O desafio é encontrar esse equilíbrio, mas é possível fazer coisas boas da comunicação, a igreja no offline ter uma comunicação interessante, interativa, mas não ter tanto excesso de interação que vira tudo menos um culto também, né? Tem que ter esse equilíbrio aí. Você falou agora aí do não ter nada, né? Como eu falei, tem muitas igrejas, né, que ainda não têm, mas querem começar, né? Então, o que uma igreja precisa fazer, né? Por onde ela deve começar, né? Qual é o caminho aí para começar a pensar um ministério de comunicação na igreja? Toda igreja, quando você vai começar, né, do zero ou recomeçar, às vezes no recomeçar também você tem que pensar nisso. A igreja pensa sempre na visão e na missão. A igreja estabelece, a nossa visão é essa, a nossa missão é essa, e ela vai direcionar todos os ministérios dela, tudo aquilo que ela faz, sempre com isso em vista. E a comunicação é a mesma coisa. Ah, eu só vou abrir numa página no Instagram, vou abrir numa página nessa rede. Não, antes de você já ir, digamos, para o fazer, primeiro, né, estabeleça ali, a sua equipe de comunicação é só você por enquanto? Ok, então converse com seu líder, com seu pastor. Vamos aqui estabelecer para a comunicação a nossa visão e missão como comunicação. Porque se eu não tenho isso, eu vou começar a fazer conteúdos muito aleatórios, que não vão falar de qual que é a missão e a visão da comunicação, e muito menos da missão e da comunicação, da visão da igreja, que vai ser bem semelhante ali, vão ter algumas diferenças, mas vão ser bem semelhantes com a da igreja. Então, esse é o primeiro passo, estabeleça a visão e a missão da sua comunicação. Tá, já tenho isso, e agora? Agora, quem que é a equipe da sua comunicação? Ah, por enquanto sou eu. Eu e mais um. Beleza. Então, e aí, como que vocês vão se organizar? Ah, a nossa igreja, a gente tem muito público no Facebook, por exemplo, que é um público mais velho. Tem gente mais velha que acessa muito o Facebook. Então, vamos ter um Facebook. Ah, não, na nossa igreja a gente tem um pessoal bem jovem também. Ou a gente tem um pessoal jovem, jovem adulto e adulto. Então, vamos ter o Instagram. O Instagram, com certeza, é uma rede que toda igreja tem que ter, porque ela é uma rede completa para tudo que você precisa de comunicação ali, você consegue fazer. Ah, TikTok, será? Nem sempre. Porque às vezes você não vai ter nem adolescente ainda na sua igreja, é uma rede muito adolescente, e não é uma rede que a gente percebe que ela gera interação com o offline. Ela é uma interação só ali e muito aleatória, né? Ela não tem uma cronologia, enfim. E depois disso, a gente vai estar nessas redes sociais, tá? E aí, como que a gente vai se dividir em questão de conteúdo? Vamos ter foto, vamos ter só foto e vídeo, vamos fazer um carrossel, vamos fazer um post único. Pensando no Instagram, a rede, ela gosta, embora hoje a gente tenha um engajamento muito maior em vídeos, mas ela gosta que a gente use todos os formatos dela. O Instagram gosta que a gente use stories, e nos stories use as enquetes, usa as caixas de perguntas assim, né? Não for uma cultura muito gaúcha, né? Que é mais fechada. Use ali o Reels, que é vídeo, use o post único, foto, carrossel, e estabeleça, vamos postar quantas vezes por semana? A gente dá conta sendo nós dois aqui. Nós damos conta de que, damos conta de fazer 3 posts no feed, sendo um vídeo, um carrossel, uma foto, e a gente consegue fazer um story todo dia. Então, vamos estabelecer isso. Vamos criar um planejamento de conteúdo. Dia tal a gente vai falar sobre o Ministério X, dia tal vai ter foto do culto, vamos ter sempre cobertura dos cultos, ou só o culto de domingo, e estabelece o seu cronograma de atuação ali. Porque olha só, com a visão e missão, eu já sei por onde eu vou andar com o meu conteúdo, eu já sei as redes sociais que eu tô, e com a equipe que eu tenho, sendo eu ou mais um, ou se tiver mais, que bênção, se tiver mais, eu consigo estabelecer quantos de conteúdo eu vou fazer e o que, e os dias, e quem vai ficar responsável por quê. Eu vou ficar responsável pelos vídeos, eu gravo, edito e posto. Eu vou ficar com essa parte de design, eu uso ali o Canva. E aí a gente consegue caminhar nesse planejamento, né? E sempre tá de olho ali, né, do que a igreja demanda. Às vezes o pastor também vai ter as demandas. Eu quero que a gente fale mais, eu quero que vocês façam uma série especial sobre a pregação de domingo. Então, sempre pensar em mostrar um pouco da igreja na rede social, mas também sempre procurar responder às demandas das pessoas, principalmente quem está fora da igreja, né? A gente não quer formar um Sim, clube social, a gente quer formar um reino, né? Então, para formar um reino, a gente precisa falar com os de fora, né? perfeito. Você falou aí
no Facebook, né? Porque muita gente pensa que é uma rede social falida, que ficou para trás, que agora o Instagram é que manda. Realmente, a maioria das pessoas usa o Instagram, né? Mas lá na minha igreja, por exemplo, eu ainda uso o Facebook bastante como estratégia. O post que sai no Instagram, a gente replica também na página do Facebook. Aí eu vou lá com o meu perfil e compartilho, por exemplo, em grupos de igrejas batistas, né? O retorno é muito grande também nesses grupos, né? Podem ser muito utilizados como estratégia também para a igreja. As pessoas até falaram, teve um que já comentou, minha mãe já foi dessa igreja em época tal, né? Então, interagiu Uhum, com a gente, teve essa interação. Então, realmente é muito importante. E o que você falou também do planejamento, né? Sem planejamento, a gente não vai em lugar algum. Até, por exemplo, quando acontece algo fora da curva, pensando, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, né? uhum, Você consegue também trabalhar, né, sem perder o seu norte, né, a sua visão, a sua missão, quando tem um planejamento, então é muito importante, né, ter um planejamento de comunicação. Você falou do Canva, gostaria que você compartilhasse também quais ferramentas, né? Muitas ferramentas são gratuitas aí para a gente trabalhar na sim. igreja. Claro que a versão Pro aí dos aplicativos, elas dão para a gente muito mais variedades de coisas para fazer, né? Então, que Uhum. aplicativos aí, que plataformas você também indica para a galera que trabalha na comunicação da igreja utilizar? O Canva, ele é uma ferramenta que, inclusive, acabou de passar por uma atualização dessa semana, né? Que passou com inteligência artificial, tá uma interface legal de usar. Ele é completo, porque às vezes a gente não vai ter uma pessoa que sabe design, a gente é muito bom se a É, gente tem na comunicação todo mundo que é formado na área, mas a maioria das vezes não é isso que acontece. sim. A gente vai ter pessoas que têm muita paixão por aquilo ali, gostam, porque já fazem para si, né, faz para a família, gosta de mexer na rede social e faz. E aí elas entram na comunicação e a gente abraça e trabalha. Então, o Canva é muito legal e mesmo a versão paga dele, anual, é um valor muito pequeno por mês, né? Então, eu falo assim, se tiver uma caixinha ali da comunicação, ou quem sabe ali falar com o pastor, "Coi, nesse próximo ano, na verba da comunicação, um valorzinho para a gente pagar o Canva Pro. Vale muito a pena ter, porque a gente consegue ter ali designs bonitos, fáceis de trabalhar. Nessa igreja tem identidade visual, e nessa identidade visual já tem ali uma fonte. Aí, às vezes, ele só vai ter essa limitação, então é bom sempre pensar em criar a identidade pensando ali nas fontes que já tem no Canva, né? Que nem todas têm, a maioria vai ter no Photoshop, mas não vai ter lá. Né? O CapCut para mim, é o editor de vídeo mais completo, eu já usei o Meu InShot, mas queridinho. ele é muito bom porque ele é a mesma versão que não é paga, que eu não uso a versão paga. Ela é uma versão bem completinha, você consegue fazer muita coisa, a gente consegue mexer em coloração do vídeo, a gente consegue mexer no áudio, a gente consegue colocar alguns efeitos legais, consegue mexer em transições. Ele é fácil, mas não é uma edição difícil. Talvez no início a gente fique um pouco assim, mas depois que você pega o jeito, você consegue, ele gera legenda Sim. e você consegue colocar efeitos na legenda. Enfim, a gente consegue fazer um vídeo legal com pouca coisa, né? Sem precisar de muita, né? De usar ali uma edição muito complexa. E eu uso esses atualmente, né? O Canva, o InShot não, o CapCut, porque eles entregam bem aquilo que a gente precisa ali, né? E para precisa programar, eu uso ali a própria ferramenta do Meta, né? Que já nos possibilita programar alguns stories, alguns posts, porque isso também ajuda, né, a facilitar no processo do dia de trabalho. Se a gente tem um planejamento, já consegue fazer todos os posts daquele mês, já deixa tudo É programado maravilhoso. que já facilita, né? A gente não dá conta de ficar postando tudo todo dia, né? Às vezes a gente tem outras demandas para fazer e deixando as coisas programadas, principalmente datas comemorativas, que a gente já sabe, né, que tem um calendário sempre em janeiro, a gente já deixa tudo preparadinho ali para já aliviar um pouco do processo ali, né? O CapCut eu uso bastante, né? Para a igreja ou para os meus canais de YouTube que eu tenho também aí, uso bastante também. Essa questão da legenda ajuda demais também, porque tem aplicativos que você precisa digitar tudo, né? Ficar ouvindo Uhum. e digitar. O CapCut não, ele te dá a legenda realmente bem completa, né? Você vai fazendo ali as correções ortográficas, a pontuação e tudo mais, mas realmente ele é bem interessante. Você falou aí também, já meio que já respondeu um pouquinho sobre isso. É, as igrejas elas precisam estar em todas as redes sociais? Se não, quais as redes sociais que você, né, acha mais interessante? Você falou um pouco já do Instagram aí,
né? Mas tem alguma outra que você considere também que é essencial para a comunicação da igreja? Eu vejo que depende muito do momento que a igreja está, né? Se é uma igreja que está em implantação, ela ter um YouTube nesse primeiro momento, tal, você pode reservar ali o canal, né, para ter o mesmo nome ali da igreja, né, ter aquela arroba ali já sua, garantida. Mas com uma igreja em implantação, ela tem pouca gente, você vai ter poucos seguidores, e ali no YouTube você tem que ter um número X, né, acho que mais de 50, e já tem um número de postagens ali para você conseguir fazer uma live pelo YouTube. Mas é bom ter, porque pensando em futuro, daqui a um tempo a igreja vai crescendo e você vai conseguir Sim, fazer uma live por lá. E também, à medida que a igreja for crescendo, os conteúdos vão ficando um pouco mais profundos, o YouTube é o canal para você desenvolver melhor assuntos teológicos, que você precisa ali de uma explicação e de usar versículos, que não é o perfil da rede social do Instagram, né? Você tem ali 1 minuto e meio para conseguir prender a pessoa e apresentar um bom conteúdo para ela ali, mas um pouco mais raso. Então, o Instagram para mim é fundamental, porque ele realmente é o que você vai pegar aí uma faixa etária de jovem e adulto, né? Legal. Agora, as outras vai depender muito do público da sua igreja, né? Se você já tem um ministérios, né, de adolescente, um ministério de jovem consolidado, e se os jovens do seu ministério já estão nessas redes sociais, provavelmente eles vão alcançar amigos que também estão nessas redes sociais. Então, as pessoas vão na igreja por causa de pessoas. Ainda que elas venham ali na internet, mas se você pôr uma porcentagem, né, as pessoas se conectam primeiro com pessoas. A rede social, ela é uma ferramenta, mas eu lembro de uma pesquisa uma vez do Haggai falando que as pessoas elas vão muito mais na igreja por causa de outras pessoas. Ah, um amigo, um parente, do que pela internet. Mas hoje eu acredito que essa porcentagem na internet aumentou, mas ainda os relacionamentos são importantes, né? Então, pensar da sua igreja, em que redes sociais os membros da sua igreja estão, porque eles é que vão compartilhar as coisas da sua igreja. Ah, a gente tem um grupo de jovens consolidados, adolescentes, todos eles estão no TikTok, então, se vale a pena, vamos lá, vamos fazer conteúdo focado nesse público, conteúdo cristão, porque eles podem ali no próprio TikTok, às vezes, marcar o amigo, compartilhar. Mas não tem que sair, saiu uma rede nova, igual saiu, né, o Threads, Ah, que não foi bem sucedido. Ah, flopou. todo mundo correu para ter uma página lá, só que flopou o negócio, não deu certo. O X, né? O Twitter, que é o X ali, é que é a plataforma desse perfil. Sim. Mas não vale a pena você estar em todas, porque às vezes nem as pessoas da sua igreja estão em todas. Às vezes elas estão só no Instagram, só no Facebook, ou estão no Instagram, no Facebook, ou no YouTube ainda, e aí você vai estar ali também, porque as pessoas da sua igreja estão ali, a chance dela compartilhar o conteúdo da sua igreja é ali naquela rede social, então não justifica você estar numa rede que não tem ninguém da sua igreja ali, né? E que não tem público ali para você. E não está na sua meta de público a ser alcançado o TikTok. E a gente teve um TikTok, assim, a gente ainda tem até reservado, mas nesse quesito a experiência que eu tive ali não foi boa, mesmo com o anúncio. TikTok não é uma rede que você consegue acompanhar, tipo, a vida de alguém, não tem uma cronologia, é muito aleatório. Então, o pessoal não engaja, não é daquele negócio de, eu vou lá na igreja porque eu vi no TikTok. Muito difícil, muito difícil. É mais mesmo para consumo de entretenimento puro, né? Então, às vezes, se for, né, a ideia do Ministério Jovem ter uma pegada de entretenimento, às vezes pode ser um braço do Ministério de Jovens, mas não necessariamente também. É porque ele te dá um alcance. As pessoas falam muito disso, né? Até falaram comigo, né? Até criei, mas quase não estou usando o Estevão, né? Cria, você que gosta de falar de futebol, cria um TikTok lá para você falar, colocar seus vídeos. Ele até te Uhum. dá muito alcance assim, mas não Não dá um não dá engajamento, esse né? engajamento, esse retorno, né? De você realmente criar uma comunidade, né? Isso. Pensando na igreja, a gente pensa nisso também, né? Então, realmente é importante aí você que está ouvindo, você que trabalha com comunicação na sua igreja, pensar no macro, né, na visão da sua igreja, onde a sua igreja quer chegar e as pessoas também que vocês querem alcançar. Gente, nós estamos aqui no Batistas em Pauta falando sobre comunicação nas igrejas. Estou recebendo aqui a Kátia Brito, ela é jornalista lá na Convenção Batista Mineira, atua com comunicação também na igreja dela, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu acompanho também lá os vídeos que ela coloca, compartilha da igreja dela, é bem legal. Você pode depois, no final, ela vai deixar os contatos dela para você acompanhar. E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo aí pelo Brasil e fora do Brasil, né? Nós temos gente, além do Brasil, em Angola,
Ah, nos legal. ouvindo, que legal, né? Na Finlândia, na Bélgica e no Canadá. Eu acredito Nossa, que bacana. já são aí pessoas que ouvem o Batistas em Pauta semanalmente, né? Porque nós sempre temos aí essa galera nos ouvindo. Eu fico muito feliz. E agora eu quero citar aqui algumas cidades pelo Brasil que estão nos ouvindo, né? Serra, no Espírito Santo, Curitiba, Paraná, Recife, Pernambuco, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, capital, Santo Inácio do Piauí, lá no Piauí, Salvador, Bahia, Tocantinópolis, no Tocantins, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em Minas aí tem Sete Lagoas, né? Essa aqui é Três Lagoas. É, É, repete. Em BH tem gente nos ouvindo também, Ah, é. Parnamirim, Rio Grande do Minha mãe Norte. deve estar me ouvindo. A, Tô brincando, não sei se ela tá a ouvindo. minha mãe com certeza está ouvindo também, ela sempre ouve. Mãe é mãe, né, gente? É isso aí. Mossoró, Rio Grande do Norte. Deixa eu ver mais aqui. Bacabal, no Maranhão. Ipatinga, e Minas Gerais também. Montes Ó, Claros, Minas Gerais. é os batistas mineiros aí, ó. É, a minha terra natal aqui também tem gente ouvindo, ó. Belfor Roxo, com É os certeza. batistas cariocas, ó. No meu caso é Fluminense, né? Que é a minha É, região tem aqui essa da divisão, né? Outro dia eu falei assim, gente, eu é, tenho que tomar cuidado, que eu sempre confundo os fluminenses com carioca. Vocês não ficam bravos, não, né, gente? a Carioca é a cidade do Rio, né? O município aqui do Ah, Rio de tá. Janeiro. E a Fluminense é o restante do Rio de Janeiro em todo, né? Região dos Ah, Lagos, Baixada Fluminense e tudo mais. então Tem são uma pessoa que batistas manda. fluminenses, então, nos acompanhando. É isso aí. Deixa eu ver aqui, a gente recebeu uma mensagem aqui. Colocaram aqui, Cachoeiro de Itapemirim também está ouvindo. Minha mãe acabou de mandar mensagem aqui, realmente ela está ouvindo, ó. Ela Tá não vendo? colocou. Sua mãe tá ligada. A minha, eu Tá acho que ela não ligada. tá. Um beijo, Ela vai mãe. assistir depois. É isso aí. Deixa eu ver mais quais cidades estão acompanhando a gente aqui. Além de Belfor Roxo, Vilhena, em Rondônia, Brumado, na Bahia, Irecê, na Bahia. E, como eu falei, né? Montreal, no Canadá, e Bruxelas, lá na Bélgica, e Helsinki, lá na Finlândia, pessoal Finlândia. Ah, que nos legal. ouvindo. Quem está nos ouvindo lá do Espírito Santo é qual é o nome dela aqui? É Poliana de Paula Correia, da Primeira Igreja Batista, em Piúma, no estado do Espírito Santo. E minha mãe me lembrando aqui, eu já tinha até colocado isso aqui na minha agenda mental também. Manda um parabéns para o seu irmão, que fez aniversário ontem. Então, meu irmão Marcos Paulo, feliz aniversário para você. Um beijo para você, meu caçula. Brinquei com ele que ele completou o Bodas de Prata, né? Ele fez 25 anos ontem, né? E a gente só para comemorar e deve estar ouvindo o programa também. Quem está ouvindo, olha aqui, ó, quem está ouvindo a gente também é a Ah, Lidiane Ferreira. Lidiane Ferreira é gerente de comunicação e marketing da Convenção Batista Baiana, né? A nossa colega Elidiane. aí. Inclusive, ano passado eu fiz um programa parecido com esse aqui e a Lidiane esteve conosco aqui no Batistas em Ah, que legal. Pauta. Então, quem quiser depois assistir, tá lá no YouTube da CBB, tá no Spotify, Deezer, entre outras plataformas também. Então, ela colocou o seguinte aqui: conseguir ouvir o programa já na segunda metade. Um abraço a todos os comunicadores batistas. Ela que também é membro da Igreja Batista Jerusalém, lá na cidade do Salvador, na Bahia. Colega, como você sempre chama, né? Um abraço aí para você, né? E para Um todo mundo aí abraço, gente. é isso aí. Mas quem. Tá chegando mensagem aqui. O povo agora decidiu mandar mensagem pra gente, hein? Manda aí, gente. Manda pergunta. O mineiro gosta de conversar. Tem o Uriel, que é de Taperoá, Bahia. Tá dizendo: eu não perco Batistas em Pauta, não. Fico feliz em ler isso, né? Saber que você tá gostando do nosso programa. E tem mais coisa aqui. Fica ligado aí que a Kátia vai compartilhar com vocês mais informações, mais dicas aí para comunicação na igreja, no seu ministério e muito mais. A gente falou, Kátia, sobre um pouco sobre o planejamento, né, de comunicação que é importante para a definição de conteúdo na igreja, né? Então, de maneira geral, o que que você acha interessante para a gente publicar nas redes sociais das nossas igrejas? É, o que a gente tem que pensar é em não fazer. A gente precisa conversar com o público interno da nossa igreja, né? Porque existem eventos, cultos e eventos que as pessoas da própria igreja elas vão participar, mas a gente também tem que pensar
em fazer eventos que consigam alcançar tanto quem já faz parte da igreja quanto quem não faz. Porque às vezes, se for um evento muito para um público que já é do contexto de igreja, para quem não é, não vai fazer muito sentido, né? Sim, Mas eu não posso esquecer de comunicar a agenda da igreja, isso é fundamental para as pessoas se organizarem, se planejarem, para elas participarem, né? Agenda de cultos, outros eventos, seja de ministérios, coisas específicas. Não deixar de fazer coberturas nos stories, tanto do culto, né? Ah, tá transmitindo, mas faz nos stories, que às vezes a pessoa ela não vai ver a transmissão ali, às vezes ela vai ver depois, tem gente que não gosta de ver na hora, gosta de ver depois. Fazer cobertura dos eventos, assim, que são mais impactantes, principalmente que mostrem ali, né, a igreja, né, em ação, a igreja viva, e pensar em conteúdos que dialoguem diretamente com quem ainda não conhece Jesus, com quem ainda não faz parte desse contexto de igreja. É olhar quais são as dores das pessoas, né? O marketing ele existe para responder à dor das pessoas, que é uma necessidade, não literalmente, às vezes, uma dor. Às vezes vai ser literalmente uma dor, mas às vezes é uma necessidade, é uma dúvida, é uma pergunta, é um problema que ela está procurando respostas e o Evangelho tem resposta para tudo. A gente tem o livro mais importante, mais maravilhoso, mais lido do mundo, a biblioteca mais completa, com informação de tudo para a vida. E a gente tem a resposta, mas às vezes a gente não está respondendo às pessoas. Outras pessoas estão respondendo. Eu tinha visto uma pesquisa perguntando sobre influenciadores, né? Quem que são os influenciadores de inspiração para você? Foi uma pesquisa feita com influenciadores digitais. As três primeiras pessoas, né? A primeira foi a Boca Rosa, a segunda a Virgínia Fonseca e o terceiro Carlinhos Maia. Então, olha só, são essas pessoas que inspiram as outras em alguma área. A gente sabe que todos os três são grandes empreendedores, então com certeza é sim. uma área que eles inspiram e realmente eles são muito bons nisso. Mas eu fiquei pensando assim, por que que a gente, como cristão, não se coloca nesse lugar de ser um influenciador, uma pessoa que inspira a outra? As pessoas estão nos observando o tempo todo. A gente acha que não, a gente pensa, ah, não, eu não faço nada, porque às vezes a gente não está num posto que as pessoas nos veem, não está pregando, não está cantando, mas a gente está sendo observado. E a gente influencia alguém. Então, a gente, como igreja, precisa pensar que a gente precisa ser um bom lugar de influência e um bom lugar de respostas. E as pessoas entram na internet, entram no Instagram. Hoje o Instagram é uma ferramenta de busca, antes era mais o Google, agora as pessoas entram no Instagram para procurar tudo que se imaginar. E a minha igreja não aparece ali com uma opção de resposta. Às vezes as pessoas estão procurando, ai, como que eu faço para ser feliz? E você não responde essa pergunta. Às vezes a gente está muito interno, sabe? A gente está olhando Verdade. só para gente, e não é essa a missão da igreja. A igreja missional ela foi chamada para ir e pregar o evangelho. E se a rede social é um meio de eu pregar o evangelho, eu preciso responder as perguntas das pessoas em conteúdos de vídeos que sejam legais, não é aquele vídeo longo, principalmente no Instagram, a pessoa, uma pessoa ali falando, falando. Não, vamos pôr dinamismo aí, vamos pegar várias pessoas da igreja que são mais carismáticas para falar e responder, e as pessoas falam que legal. Às vezes a gente fica muito preso no formato, engessado, às vezes com receio de estar fazendo alguma coisa que desagrade a Deus, ou de estar fazendo alguma coisa que, ai, vai ficar muito inovador. Mas a gente precisa, senão a gente fica para trás e outras pessoas estão respondendo nossas perguntas com mensagens que não são bíblicas, com mensagens de autoajuda, com mensagens que não têm base teológica nenhuma, às vezes até pessoas que se intitulam cristãos, evangélicos, com respostas que não são bíblicas, que são respostas que apenas alimentam o ego e as emoções, e a gente tem a palavra de Deus, a gente tem uma teologia boa e não consegue responder e não está ali respondendo. Então a gente tem que ter essa consciência da nossa missão, porque se Jesus nos deu a missão de comunicar o evangelho, nós que temos parte nesse ministério precisamos estar cientes dessa missão, dessa responsabilidade e de mostrar isso nas nossas redes sociais. Não é pensar só no que a minha igreja quer, é o que as pessoas que ainda não estão aqui querem saber. O que eu posso responder e sanar aquela dúvida, aquela dor? É uma dor no casamento, é um casamento que não está bem, é um filho que está com problema, é um problema com a própria pessoa, um problema de autoestima. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Então a gente não pode deixar de assumir esse lugar, porque se a gente não assume, a Virgínia assume, o Carlinhos assume, a Boca Rosa assume. E aí a gente está sendo falho, né, naquilo que Jesus chamou a gente para fazer. Perfeito. A gente precisa fazer a nossa parte, até pensando
além do perfil da igreja, né, o nosso perfil pessoal, né, compartilhar coisas boas, mensagens do Evangelho, a palavra de Deus, porque, como você falou, as pessoas estão nos observando. E quando você falou aí da Bíblia, né, que a Bíblia ela é riquíssima, aí, como tem aquela frase do Billy Graham, né, ela é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Então, usar a palavra de Deus também para a produção de conteúdo, né, de acordo aí com a visão da sua igreja, isso é muito importante. E quando você falou disso, eu lembrei de uma outra jornalista mineira aí, que para mim é uma referência em comunicação para a igreja, que é a Elisa Mâncio, né? Eu Sim, acompanho muito ela, pego muitos insights dela, e teve uma frase dela que, enquanto você falava, eu pesquisava aqui, foi um relatório que eu montei para a reunião do Conselho da CBB em 2020, eu achei aqui no meu e-mail, né? Aí eu coloquei no final essa frase dela que fala o seguinte: existe um livro que é o maior banco de pautas para conteúdo no mundo cristão, a Bíblia Sagrada. Tem muito conteúdo para produzir para as redes sociais a partir dela. Então a Bíblia é uma fonte inesgotável de conteúdo, né? Para abençoar a vida ali da própria igreja, né? Como você falou, mas principalmente quem está procurando respostas, né? Nesse mundo aí de redes sociais, inclusive, que tem deixado muita gente doente, né? Inclusive até a Lidiane que está ouvindo a gente aí, ela esses dias colocou uma caixinha de perguntas, perguntando o seguinte: por que as pessoas na faixa dos 30 anos não se sentem tão realizadas, né? Acho que foi algo do tipo, né? E a maioria esmagadora das pessoas comentou que é por conta das redes sociais, né? A questão da comparação com o outro que tem uma vida supostamente melhor que a minha, né? Então, a gente precisa estar atento, né, a essas questões também da sociedade, como igreja, como comunicação da igreja, entrar, né, nessa brecha aí para abençoar essas vidas, né? sim, com certeza. A gente tem, né, pautas atuais que as pessoas querem saber o que que a igreja pensa sobre isso, o que que Deus fala sobre isso. Ah, guerra na Ucrânia com a Rússia. Ah, Hamas e Israel. Ah, e essa situação muito triste no Rio Grande do Sul. O que que eu posso fazer? Qual que é a minha posição como cristão diante de uma tragédia? Eu só oro, eu vou lá, eu saio da minha casa, largo tudo, vou para lá. São dúvidas que as pessoas têm. E às vezes a gente não faz, não responde e fica por isso mesmo. Então a gente não pode deixar, né, de fazer. E realmente, né, a Elise, ela foi a minha primeira professora, né, no marketing, o primeiro curso de marketing que eu fiz na minha vida foi com a Elisa Amâncio, Ah, aqui em Belo legal. Horizonte, na fábrica de artes ali. Ela é excelente naquilo que ela faz, é muito boa, uma pessoa muito bacana. E realmente a Bíblia ela tem um banco de paus, porque ela responde sobre tudo, né? Até essa pessoa tá assim, ah, mas será que vale a pena crer em Deus? A Bíblia vai te mostrar por que que vale a pena crer em Deus. Ah, será que tem jeito para isso? A Bíblia vai te falar o que que tem jeito. Ah, mas qual que deve ser? Mas qual que é a minha posição quando tem uma briga? O que que eu devo fazer? Eu brigo também? Mas eu posso ficar irado? Então, tem tantas perguntas que as pessoas fazem e que a Bíblia está ali com a resposta pronta. Eu só preciso de alguém que traduza isso para as pessoas, porque às vezes a Bíblia, para algum momento, para as pessoas é difícil de entender. Mas a gente tem que fazer esse papel de tradutor ali e de forma que se fale na linguagem que a pessoa vai entender. Porque se for uma linguagem extremamente formal, ela vai perder o interesse. Se for extremamente informal também, ela vai falar assim: ah, esse pessoal está aí brincando. Mas não, se eu contextualizo, né? Se eu entendo a realidade do lugar que eu estou e eu falo para aquele lugar, para aquela cultura e para aquelas necessidades, eu consigo ser mais eficiente, né? E eficaz ali no que eu estou fazendo como comunicação. Perfeito, muito bom. A gente tem mais mensagens aqui. Primeiro minha mãe mandou mensagem, agora meu pai aqui, Eliseu Rosa. Nosso Rosa é com Z, né? Vale destacar. Meus pais são Um membros lá rosa da. diferenciado. É diferenciada. Meus pais são membros lá da Igreja Batista Central, em Andrade de Araújo, lá em Belford Roxo também. Ele colocou aqui: boa tarde, Estevão. Cheguei do trabalho agora e estou ouvindo o programa. Excelente tema. Um abraço, pai, aí, para os companheiros de luta do meu pai aí, no Correios, né? Meu pai é carteiro aí Ah, legal. há mais de 30 anos. Temos a Bárbara Alves também que está ouvindo aqui, deixou um olá aqui para gente. Então, olá, Bárbara. Oi, Bárbara. Bem, bem-vindo ao programa e obrigado pela sua audiência. E o pastor Billy Graham Rodrigues, é isso mesmo, o pastor Billy Graham está entre Ó, nós, mas é o Billy Graham lá da mas não é o convenção. original, é o Não, outro. não.
Mas eu confesso que quando me passaram o contato dele na época, assim, escrito lá, Pastor Billy Graham, eu falei, gente, que é isso, né? Mas esse é o Pastor Billy Graham, que é o líder lá do Ministério de Comunicação. Eles chamam de Ministério de Comunicação da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Ele é pastor também da Igreja Batista da Graça, em Cariacica, lá no Espírito Santo. Ele deixou a seguinte mensagem aqui: excelentes sugestões sobre comunicação. Parabéns aos idealizadores. Então, Pastor Billy Graham, um abraço para o Nada, senhor. pastor. E obrigado aí pela sua participação aqui no Batistas em Pauta. Estamos sempre juntos. Eu tô sempre de olho em tudo aí que as convenções estão fazendo, né? Então, quando eu vejo alguma coisa, eu vou na Kátia, eu vou lá no chefe dela, o Renato, vou no Pastor Billy Graham, vou na Lidiane, que está ouvindo a gente também. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp aí, né? Que de vez em quando a gente está se falando, trocando informações, pegando feedback, né? Do que os batistas estão realizando na comunicação aí pelo Brasil, né? Cada um com a sua diferença, cada um de acordo com a sua realidade, Sim. mas a gente tem trabalhado bastante e tem sido muito bom para as nossas convenções, para as nossas igrejas, de maneira geral. Kátia, a gente está chegando aí já na nossa última pergunta. Ah, tinha que ter agora. Rapidinho, né? Ah, é Ah, muito tem rápido, gente. tinha que Eu ter um já efeito sei. sonoro aqui, né? É, Ah, tinha que ter um ar. Não tem. uma horinha só parece que é muito, né? Mas passa muito Não é, rápido, gente, né? boa, né? E a gente gosta de falar de comunicação, né? E comunicador fala pouco, né? Por isso que de vez em quando tem a oportunidade de colocar, falar sobre comunicação aqui no programa, eu coloco mesmo, né? No mês passado teve Dia do Jornalista, aí eu trouxe a Aham. Tatiana, que é jornalista de missões nacionais. Agora é Dia da Comunicação, tem você com a gente aqui. Então, aproveitar, né, para trocar essa ideia, né, que realmente é muito interessante. Eu gostaria que você falasse aí como que a gente pode, estar dentro também dessa questão do planejamento, né? Como incluir a comunicação da igreja nesse processo aí de evangelismo e compartilhamento da palavra de Deus. É, eu acho muito interessante. Agora a Igreja de São Leopoldo, que eu faço parte, a gente mudou de lugar, né? A igreja cresceu, graças a Deus, e a gente precisava de um lugar maior para caber mais as pessoas. A gente estava fazendo dois cultos, mas a gente continua fazendo dois cultos, porque a gente viu que um Ó, só ficou lotado. E aí a gente fez uma iniciativa, né? Foi uma ideia de várias pessoas, não só de quem é da comunicação, de um evangelismo ali um pouco digital. A gente criou ali um vídeo, né? Fazendo um convite para o grande culto que seria da nova igreja. A gente gerou um QR Code, fizemos um cartãozinho, colocamos um bombom. Aí os jovens da igreja foram para o sinal na região lá perto e entregavam só, não faziam nenhum evangelismo, esse aqui é um cartão para você e tal. E tinha uma mensagem ali e o QR Code que ela podia acessar o vídeo que a gente criou. E é um vídeo objetivo, acho que ele não deu nem 1 minuto e 30, né, falando assim, né, da nossa igreja, assim, você está procurando um lugar, né, se sente sozinho, está sem amigos. Aqui na Betânia a gente tem muitos amigos, você vai fazer muitos amigos, e encerramos ali com a galera da igreja, vem e tal. E deu resultado, né? Foi legal essa iniciativa, assim, do pessoal ter ido, a gente pôs também, né, um valor financeiro nesse vídeo, então muitas pessoas também foram através do anúncio ali. Então eu posso pensar sempre nesse conteúdo, né, de como que eu vou mostrar a minha igreja, como que eu vou mostrar que a minha igreja é um lugar que aquela pessoa precisa estar. E não pela igreja ser da pessoa, a igreja é de Cristo. E a igreja sendo de Cristo, ela tem as respostas, como a gente falou anteriormente, que a pessoa precisa na vida dela, né? É um lugar onde ela vai encontrar a paz que ela busca, ela vai encontrar a alegria que ela busca, ela vai encontrar o preenchimento do vazio que ela sente, ela vai encontrar ali um recomeço para a família dela. E a gente tem que conseguir dialogar com essa pessoa. Então não adianta eu falar ali um crentez, né? Se eu não vou. A pessoa não é crente, ela não é de igreja, não adianta eu falar a paz do Senhor, ela não vai entender nada. Então eu tenho que pensar na minha linguagem, tenho que pensar na linguagem que eu comunico com a pessoa, eu também não preciso ficar falando gíria, não é isso, mas eu não preciso usar um vocabulário de crente, porque eu vou comunicar com crente, eu não quero falar com crente, então eu tenho que pensar no meu vocabulário, pensar em fazer um vídeo interativo que, né, envolva várias pessoas ali no vídeo, frases curtas, objetivas, e sempre falar aí de encontro a alguma necessidade da pessoa, para que ela pense, poxa, que lugar legal, eu não sabia que tinha essa igreja aqui, ou eu não sabia que eles podem me responder isso, e sempre estar ali divulgando a sua igreja o tempo todo, né?
E sempre não pensando só na questão de só mostrar eventos da igreja. É sempre pensar num conteúdo que seja especificamente para os de fora. Que a pessoa veja, ela sinta aquela curiosidade. Ah, que legal. Às vezes, no primeiro vídeo, a pessoa vai achar interessante. Poxa, esse pessoal tocou num ponto que me incomoda. Deixa eu ir lá ver a rede social deles, deixa eu ir lá stalkear, deixa eu ir lá consumir aquele conteúdo. Então, eu não posso ter só conteúdo ali que comunica com quem já é da igreja. Eu preciso ter conteúdo que comunique com quem não é da igreja. Então, eu tenho que falar com a dor da pessoa. Então, eu não posso esquecer isso. Então, eu tenho que lembrar, poxa, estou falando com uma pessoa que nem sabe o que é Israel de Deus. Não adianta eu falar, ah, Deus abençoe você e o Israel de Deus. A pessoa, Israel, quem que é o Israel, né? Que eu não conheço essa pessoa, quem que é esse cara? Então, eu tenho que ter esse cuidado com a minha linguagem de forma que a pessoa se sinta acolhida. Aí você usou um termo que é importantíssimo quando você fala de comunicação, é a comunidade, né? O Seth Godin, que para mim é um dos maiores caras do marketing no mundo, ele fala que o marketing existe para criar uma comunidade em torno de um ideal. São pessoas que estão unidas por uma coisa em comum, e isso é algo que elas amam, que elas gostam, e as pessoas querem e anseiam por fazer parte de uma comunidade. E por que não a igreja não pode ser essa comunidade? Tem gente que faz parte da comunidade dos corredores, tem gente que faz parte da comunidade dos cachorreiros, que ama cachorro. E por que que eu não posso criar uma comunidade tão legal, offline e online, que a pessoa fala assim, poxa, eu quero conhecer esse lugar, eu quero fazer parte desse lugar, olha como essas pessoas são felizes, olha como que essas pessoas, elas conhecem Jesus, mas elas não são aqueles crentes chatos, né? Elas se sentem atraídas, porque elas pensam, ah, até que vale a pena fazer parte dessa comunidade. Então, tudo é a forma como a gente vai expressar isso, né? E se a gente não está fazendo isso, a gente pode repensar. Porque, mais uma vez, eu falo, a gente não foi chamado para virar um clube social. A gente foi chamado para expandir o reino. E o reino é um reino de muitos amigos e Jesus não quer que seja só amigos exclusivos, ele quer que todo mundo seja amigo. E a gente tem que fazer esse papel, né? É isso aí, muito bom, né, gente? Já quero. Foi uma aula também, aprendi muito aqui com a Kátia, com certeza. Eu tenho certeza que você que está ouvindo, você que vai estar assistindo depois isso aqui, aprendeu bastante também. Kátia, já quero te agradecer sua participação aqui no Batistas em Pauta, as dicas que você compartilhou, né? Vou deixar o espaço também para você também, caso queira compartilhar algo mais, suas considerações finais também, deixar os seus contatos, né, para quem está ouvindo, te procurar, se quiser mais algumas dicas também sobre o seu trabalho. Estevão, muito obrigada. Agradecer você pelo convite, foi muito legal. Esse foi o primeiro programa de rádio que eu participei. Olha aí, ó. Ó, já estou estreando no melhor programa aí de comunicação aí dos batistas, hein? Gente, obrigada, né? Todo mundo que mandou mensagem, muito obrigada aí. Foi muito bom estar com vocês, mesmo que a gente não vê, mas a gente sabe que a gente está aí numa comunidade online da rádio. Obrigada a todo mundo. É, eu tenho um Instagram que eu compartilho, está um pouco parado, né? Nós estamos umas missões aqui de eventos e agora também com a nossa equipe lá no Rio Grande do Sul, então eu tenho postado bem pouco, mas eu vou voltar a postar. Mas pode me seguir no Instagram, é @jornalista Kátia, né, Brito, e você pode me seguir lá e se precisar de conversar, me mandar um direct, a gente troca aí o WhatsApp, vai ser um prazer ajudar vocês no que for necessário. E é isso, né? Se eu estiver aqui falando com líderes de comunicação, aprenda a vender um sonho de que tem a ver com o sonho maior de Deus, que é pessoas sendo alcançadas por Jesus. E entenda que você, seja o líder ou o liderado, Deus conta com você para com que as pessoas conheçam Ele, conheçam Jesus através do seu trabalho, do seu serviço na comunicação. Então, sempre lembre quando você estiver tirando uma foto, criando um vídeo, fazendo um post, um stories, você está fazendo para Deus, mas você está fazendo como parte da grande missão de Deus. Você foi comissionado para ir pregar o Evangelho. E na comunicação você faz isso. É o dom que Deus te deu. Então, use com todo o seu coração, com todo o seu amor, e entenda que isso alegra muito o coração de Deus. Não é só mais um postzinho. É um post que pode transformar uma vida. É isso aí, vamos comunicar, né, da maneira correta, com muito amor, né, para alcançar cada vez mais pessoas para Jesus. A gente vai ficando por aqui, terminando esse mês de maio aí, em grande estilo, falando de comunicação. Mês de maio também, que foi o mês de aniversário do Batistas em Pauta. No dia 8 a gente comemorou um ano no ar, né? Fiz um programa aqui especial sobre isso. Você pode assistir depois, ouvir, né? Um mês especial para a gente. Mês de junho aí vem com muita coisa legal, né? Porque mês de junho
é o mês que a gente comemora o aniversário da CBB, das suas organizações missionárias também. Deixa eu confirmar aqui. Acredito que a gente vai ter um programa a mais em junho também. Serão, deixa eu ver. Não, são quatro. Eu estava achando que era 5 segundas-feiras do mês de junho, mas apenas quatro mesmo. Então, mesmo assim, a gente vai comemorar essas datas importantes, vai te abençoar também com outros assuntos aí. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora, ouvindo aí. Fique agora com a sala de oração, né? E assista quantas vezes quiser lá no YouTube, ouça no Spotify, no Deezer, compartilha também com a galera da comunicação da sua igreja. Você que é pastor, pega o link depois e compartilha lá no grupo da comunicação da sua igreja, né? Você que é pastor e quer começar esse trabalho também, tenho certeza que essa edição do Batistas em Pauta vai te abençoar muito. Então é isso, um abraço a todos, Tchau, boa gente. Deus semana abençoe. e tchau, tchau.